do Senhor. Eu quero pedir que vocês abram comigo um texto que nós encontramos em Mateus 25, a partir do versículo 13. O título da mensagem é Fiel aos seus valores. Essa é uma das lições, quando eu tenho ministrado sobre finanças na Bíblia, na igreja, curso de finanças, é uma das lições. É uma adaptação daquilo que tem sido ensinado, daquilo que tem sido ministrado no curso de finanças ou no curso de valores. Nós queremos nessa noite tratar valores, riquezas ou finanças, é a mesma coisa, a mesma coisa. Mateus 25, versículo 13, ele nos diz, portanto, eu vou ler na minha versão, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Versículo 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do teu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor, nós te louvamos uma vez mais. Nós te louvamos pela tua palavra. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos conduz, ela nos dá direção, ela nos dá entendimento. Senhor, nós te louvamos porque ela contém princípios, princípios que conduzem a nossa vida. Por isso nós te louvamos, Senhor, que essa noite seja uma noite de transformação da nossa vida. E sabemos quando o Senhor transforma, a transformação é para melhor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Esse texto, um texto um pouco longo, ele fala de talentos, ele fala de finanças, ele fala de prosperidade, ele fala de valores. Esse texto, ele diz que o Senhor, ele saiu e deu talentos aos seus servos. O versículo 13 que nós lemos, ele diz, porque vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Isso é um formato, é uma coisa. Eu coloquei esse texto para nós meditarmos e entendermos que nós temos um tempo determinado sobre a terra para realizarmos a obra do Senhor. Mas no versículo 14 diz, e também será. Significa não somente que Jesus Cristo virá a qualquer momento, mas também Ele pedirá contas daquilo que nós estamos fazendo ou fizemos sobre a terra. Esse texto ele diz que a um ele confiou 5 talentos.
Ele confiou a ele 5 talentos e ele saiu daquele lugar e estaria por retornar a um determinado tempo. A outro ele deu 2 talentos e ao terceiro ele deu 1 talento. Aos que receberam mais, aquele que recebeu 2 talentos, ele multiplicou e ganhou outros 2. Da mesma forma, aquele que ganhou 5 talentos, ele multiplicou e ganhou outros 5 talentos. Multiplicou. Ou seja, dobrou aquilo que ele tinha recebido do seu senhor. Mas esse texto ele também nos diz que um dos servos a quem foi confiado talentos, a quem foi confiado valores, ele enterrou, ele não usou, ele não exerceu aquilo que ele deveria ter sido, aquilo que ele deveria de fazer. Aquele senhor retorna, ele volta, e quando ele volta, eles precisam todos eles prestar contas. E aquele que tinha recebido 1 talento, a Bíblia diz que ele enterrou esse talento e ele não multiplicou. Ele guardou o talento consigo mesmo, ou talvez nem com ele mesmo, ele guardou num lugar longe dele, num lugar que ele disse, aqui está seguro. Ou seja, não tocou, não usou, não pôde usufruir daquilo que Deus tem dado a ele. O Pio tem ministrado vez após vez, ele cita um exemplo de que você recebe da parte de Deus algo, como se fosse um cheque de 5 milhões de dólares, um cheque altíssimo que resolveria toda a tua vida e você viveria bem para o resto da sua vida. Mas se você pegar esse cheque e colocar numa moldura linda e maravilhosa, e todos os amigos, as pessoas que vêm até você, você diz, eu tenho 5 milhões de dólares, eu tenho, mas está numa moldura, você tem aquele cheque, você mostra para as pessoas esse cheque, esse valor que está ali. E você não usa. Que proveito tem? Que proveito tem? Da mesma forma, esse senhor, esse servo que recebeu 1 talento, ele guardou numa moldura, ele guardou esse valor num lugar reservado, num lugar que ninguém poderia tocar. E quando o Senhor voltasse, o seu Senhor retornasse, ele poderia dizer, está aqui o cheque, te estou devolvendo. Muitas vezes, nós agimos dessa forma com aquilo que Deus tem confiado nas nossas vidas. E o que me chama a atenção nesse texto, aquele que muito lhe é dado, e aquele que produz, o talento dele jamais é tirado. Aquele que produz, aquele que multiplica, aquele que faz o que tem que ser feito, ele não perde o seu talento. Deus não retira dele aquilo que ele tem dado, mas algo me mostra aqui. Aquele que não faz, não age, não realiza aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem colocado sobre você e guarda numa moldura, aquele talento, aquele valor é tirado dessa pessoa e passado para alguém que faz, alguém que exerce, alguém que trabalha. A Bíblia, ela é tão rica, tão maravilhosa, falando sobre valores, falando sobre finanças, falando sobre recursos. Tanto é que de todos os versículos, dos 31 mil versículos que nós temos na Bíblia, 2.350 falam sobre dinheiro, ou falam sobre valores. Então nós temos nós podemos entender que é extremamente importante nós entendermos como cristãos, saber trabalhar com valores, saber trabalhar com recursos, saber realizar a obra do Senhor sobre a terra. A Bíblia, quando ela fala de recursos, quando ela fala de valores, não é apenas dinheiro em si, mas tudo aquilo que Deus confia nas nossas vidas para realizarmos, tem seu valor e são valores da parte de Deus que eu e você, nós recebemos. E muitas vezes nós não entendemos a diferença entre o que de fato é dom que Deus tem nos dado, que são os talentos, ou as habilidades. Nós não temos esse entendimento e às vezes nós não conseguimos diferenciar esses 2 detalhes. Por outro lado, também a Bíblia, ela nos mostra algo, que tudo aquilo que está escrito, ele está escrito por princípios, por base, por fundamentos. Nós muitas vezes como cristãos, nós confundimos o que é lei e o que são princípios.
O que de fato nós devemos fazer e o que não fazer. Muitas vezes nós temos uma confusão, nós geramos uma confusão tremenda nas nossas mentes em relação à lei e em relação a princípios. Então muitos e muitos princípios da palavra de Deus não são lei, são princípios. Princípios para eu e você agirmos e usarmos para o bem de nós e para o bem do próximo. E nós vamos tratar um pouco sobre isso. Falar o que é a diferença, qual é a diferença entre habilidade, qual é a diferença entre dom, o que eu tenho de fato da parte de Deus para realizar sobre a terra e o que Deus espera de mim e de você para realizarmos e por que realizar tais e tais coisas. Nós sabemos que existem habilidades sobre cada um de nós nascemos com essas habilidades, uma facilidade para realizar algo. Para fazer algo. Quando Deus chama alguém para ser evangelista, para ser pastor ou para ser mestre, em qualquer um dos 5 ministérios, Deus não chama ninguém que já não tem facilidade para falar, ou para falar em público, ou ter comunhão. Então, se Ele chama um evangelista, Ele busca esse formato na vida de alguém. Alguém que é espontâneo, alguém que é conversador, e geralmente nós na igreja, quando nós vemos uma criança falando muito, nós dizemos, esse vai ser evangelista. Quando é uma criança mais assim quietinha, e às vezes com palavras um pouco mais agressivas, nós dizemos, esse vai ser um profeta. De fato é verdade. Porque existem essas características, essas habilidades, elas são naturais, elas existem sobre a vida de cada um de nós e nós temos essas habilidades. Nós nascemos com essas habilidades. Mas a Bíblia ela nos fala de talentos ou de dons. Esses dons nós recebemos no meio do caminho, de acordo com o formato que nós despertamos as habilidades que existem em nós. Quando nós exercemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós recebemos mais da parte do Senhor. Nós recebemos dons que completam aquilo que Deus já tem nos dado através das habilidades que nós temos. E dons Deus só dá para aqueles que são dele, aqueles que estão no caminho do Senhor. Dom você recebe para você ser aquilo que você nunca seria. Dom você recebe para você fazer o que você nunca faria. Dom você recebe para você chegar a lugares que você nunca chegaria. Então Deus te dá essas habilidades. Agora nós temos a liberdade entre dizer, eu quero aceitar essas dádivas de Deus, eu quero receber e eu quero usar esse dom para servir pessoas ou não. Ou eu quero guardar para mim, colocar numa moldura e não deixar, não usar aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Muitas vezes nós guardamos alguns dons, nós guardamos algumas ferramentas que Deus tem nos dado. E muitas vezes nós usamos o dinheiro como algo que mal, algo muito bom, e nós não sabemos muito bem como lidar com esses recursos. Sabe de uma coisa? O dinheiro, ele está na sua mão como uma ferramenta. Como uma ferramenta, ele é uma ferramenta de trabalho. Deus te dá essa ferramenta. E Deus vai dar essa ferramenta àquele que sabe usar ela. Deus não vai passar essa ferramenta para alguém que não sabe usar. Se você é daqueles que quando recebe um dinheiro a mais, você diz, eu vou comprar um carro melhor do que o do meu cunhado, porque eu preciso passar na frente da casa da minha sogra para mostrar que eu também posso. Deus não vai dar recurso para uma pessoa assim. Não vai dar, porque Ele usa essa ferramenta chamada dinheiro para destruir pessoas. Para a destruição. Quando Deus ele coloca sobre nossas vidas algo especial, por essência, uma habilidade especial, Ele coloca porque Ele sabe que eu e você, nós temos em nós algo da parte dEle para realizar sobre a terra. Ou seja, aquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas, Ele coloca crendo que nós vamos realizar a obra dEle através daquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Por isso que Efésios 5, versículo 11, ele diz, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou para a obra do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esses 5 ministérios que Deus confia na terra a vidas especiais é para conduzir outras vidas em todas as áreas. Ou seja, o ministério profético, ele não é somente para a igreja, dentro das 4 paredes. O ministério profético é para servir pessoas em qualquer lugar. O ministério apostólico, o ministério evangelístico, o ministério de ensino, o ministério pastoral, todos os 5 ministérios, eles foram confiados sobre a terra para servir o povo de Deus, para servir as pessoas em todas as áreas, inclusive na vida profissional, inclusive na vida secular. Para quê? Para que eu e você, nós cheguemos à unidade perfeita, atingimos a maturidade e atingimos a medida da plenitude de Cristo. Significa que eu e você, nós crescemos de glória em glória. Nós crescemos um pouco mais todos os dias. Todos os dias nós avançamos um pouco mais. Servindo pessoas, conduzindo pessoas. Então, até aqui a introdução dessa mensagem, nós queremos falar o primeiro ponto, dádiva de Deus. Deus nos dá a dádiva dele, ou seja, aquilo que ele tem de maior valor, ele confia a mim e a você, para nós realizarmos a sua obra sobre a terra. Quando o texto de Apocalipse 1, que já foi lido hoje, Apocalipse 1, versículo 6, ele diz, eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Nós sendo reis e sacerdotes, nós governamos sobre a terra. Nós temos a autoridade da parte de Deus. Como governo da parte de Deus, nós governamos sobre todas as coisas. A Bíblia só não nos libera o governo sobre outras pessoas, mas sobre situações, circunstâncias, sobre aves, répteis, peixes, animais, tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, nós temos autoridade para governar, como reis e sacerdotes. Então, a palavra, o termo reino sacerdotal, ele tem a ver com exercer influência sobre a terra, em todas as áreas. Sabia de uma coisa, que aquilo que Deus confiou na sua vida, se aquilo Deus confiou, aquilo que você tem, aquilo que você realiza todos os dias na sua vida, e Deus confiou isso na sua vida, sabia que isso é um ministério? Você está exercendo a função de reino, de função sacerdotal e função de reino, de ser rei, de governar sobre situações e circunstâncias. Nós somos reis, nós somos sacerdotes, por onde quer que nós andamos. Não existe diferença nenhuma entre pastor na igreja e pastor na vida secular. Nós muitas vezes entendemos, não, ele é ungido pastor para servir a igreja aqui, 4 paredes. Não, é para servir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são as pessoas, são as vidas, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não são as 4 paredes, é eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Por isso que quando nós necessitamos de um auxílio, de uma ajuda na vida profissional, existe alguém sempre pronto a nos servir. Você faz parte de um dos 5 ministérios. Em alguma dessas áreas, você se encaixa e quando alguém pede algo para você, você está pronto para servir pessoas. Isso é dádiva do Senhor, isso é favor do Senhor. Então, eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Nós governamos sobre a terra, nós governamos sobre situações e sobre circunstâncias. Por isso que nós estamos em Cristo Jesus, e como estando em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não existe nada, absolutamente nada, que vai nos derrotar. Não existe crise para o cristão. Não existe dificuldade, porque nós governamos sobre situações, nós governamos sobre circunstâncias. E eu sou prova viva disso, e Deus me deu, há um tempo atrás, o ministério de libertação financeira. Algo que Deus tem colocado e tem ministrado através de várias e várias vidas. Por quê? Porque em algum momento Deus me ensinou da forma mais dura, mais cruel, o que é avançar e confiar e crescer e prosperar nos projetos do Senhor. Há não muito tempo atrás, talvez 25 anos atrás, eu fui daqueles que estava catando comida no lixo. Estava pegando comida daquilo que estava sendo jogado fora.
Deus me ensinou de uma forma dura para que hoje eu pudesse viver em abundância, e abundância do Senhor, confiando que no Senhor nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. 2 Timóteo 1, versículo 5, ele diz: recordo-me, 2 Timóteo 1,5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Eu e você, nós temos algo nas nossas vidas. Nós temos valor. Aqui está dizendo para que seja relembrada aquilo que já existe na vida da avó, na vida das pessoas que vieram antes de nós, que muitas vezes oraram, clamaram a Deus diante do Senhor para que eu e você nós tivéssemos vida e vida em abundância. Lembre disso, lembre daquilo da onde você veio, o que você era, o que você fez, o que eles fizeram. Lembre isso, porque existe algo de valor ali. Existe algo de valor. Existe algo de valor. Por isso que quando diz Eclesiastes 3, versículo 13, diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. Deus confia esses valores a nós. E muitas vezes nós trazemos algo do nosso avô, da nossa avó, de pessoas que vieram antes de nós, ou nós olhamos para o nosso pastor, nós olhamos para o nosso líder, e muitas vezes nós temos dentro de nós um desejo de ser igual a ele, de ter a prosperidade que ele tem, ou muitas vezes nós nos espelhamos em vidas que têm prosperidade, e nós queremos ser assim. Sabe de uma coisa, é possível ser assim, porque ele diz, nesse texto, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Hoje o mundo todo tem ensinado, vez após vez, você não precisa trabalhar tanto, reduz as horas de trabalho, menos horas, mais descanso, mais dias à toa, menos trabalho. A Bíblia diz que eu e você, nós precisamos fazer um pouco a mais. Talvez um termo que é usado hoje de uma forma mais atual é sermos empreendedores. Nós precisamos aprender a ser empreendedores. Deus espera isso de cada um de nós. Fazer mais do que aquilo que nós fomos chamados para fazer. 1 Pedro 4, versículo 10 diz: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, conforme os valores, conforme aquilo que você recebeu, você serve, nós servimos uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, qualquer recurso, vem às nossas vidas, não para nós colocarmos numa moldura, deixarmos guardado, e sim para servir pessoas, servir vidas. Recursos financeiros, habilidade, qualquer área da nossa vida, nós recebemos isso da parte de Deus para servir pessoas. Quando nós entendermos isso, de que tudo aquilo que eu e você nós temos é para servir pessoas, nós viveremos uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera na presença de Deus. Nós estaremos vivendo intensamente sobre a terra, servindo vidas, servindo pessoas. E eu sempre digo, as migalhas, o restante, o pouco que fica nas nossas mãos é o suficiente para nós vivermos muito bem sobre a terra. Nós somos treinados por Deus. Por isso, quando nós entendemos a Bíblia por princípios e não por uma lei, nós entendemos que precisamos crescer. E o crescimento, ele funciona tanto no natural como no espiritual. Se você vê alguém que vai para o exército, você vê o quanto ele é treinado, o quanto ele passa por dificuldades, por desafios, por sofrimentos até ele chegar a ser um bom soldado, até ele se destacar. Ou talvez até mesmo um instrumento. Eu tenho acompanhado o meu filho, ele está fazendo aula de guitarra, o quanto precisa treinar. Eu falo, haja paciência, precisa tudo isso. Não dá para só colocar a mão, impor a mão e dizer assim, receba, e a pessoa já sai tocando. Não é assim. Não é assim que funciona. Não, mas eu quero para servir ao Senhor. Então, mesmo que seja para servir ao Senhor, empenhe-se um pouco mais. Lute um pouco mais.
Eu falei hoje pela manhã, eu falei para um casal, eu disse, bênção dá trabalho. Bênção dá trabalho. Então, se você busca bênção da parte de Deus, saiba de uma coisa, bênção dá trabalho. Bênção dá trabalho. Se Deus confia valores sobre a sua vida, é para você suar a camisa. Não é para guardar, não é para segurar, eu vou guardar para mim. Eu não preciso trabalhar tanto, para que trabalhar tanto? E muitas vezes nós entendemos o evangelho fácil. Nós queremos a prosperidade do Senhor e num domingo nós chegamos à frente e diz, pastor, ore por mim porque eu preciso receber. Ali começa um projeto. Se você de fato receber aquilo que Deus tem para a sua vida, ali começa uma nova história. Uma nova história de garra, de sofrimento, de desafios, de suor, de angústia muitas vezes. Porque Deus vai te levar para um nível mais alto. Você pediu. Deus vai treinar você para você conseguir algo a mais. Deus vai levar você a um nível mais alto. Eu vi uma vez uma pessoa, ela chegou para um pregador e disse, pastor, eu tenho visto você prega tão bem, você fala tão bem, pastor. Pastor, ore por mim, transfira isso para mim. O pastor falou, não vou orar. Isso não se transfere. Conheça a minha vida. Veja o quanto eu passei, quantas lutas, quanto sofrimento, quantos desafios, quanta leitura da palavra, quanta oração. Bênção dá trabalho. Precisamos gastar tempo. Porque se nós entendermos a graça como lei, nós achamos que nós vamos ler a Bíblia inteira durante um ano e nós vamos ser abençoados. Quando nós entendemos a palavra de Deus, a graça como sendo um princípio, nós vamos entender, quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, tanto mais nós vamos ser alinhados com os princípios da palavra, e quanto mais nós vamos crescer nos princípios da palavra. Eu e você, segundo ponto, nós somos desafiados pelas nossas habilidades. Nós somos desafiados por aquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Já vi muitas e muitas pessoas que nascem com o dom da música. Amo isso, gosto de ver isso. Fico maravilhado pelo dom, pela facilidade que as pessoas têm de aprender. Mas elas aprendem, elas tocam, elas exercitam. Elas vão para a escola, elas treinam, elas se expõem ao instrumento. Elas são os melhores. Porque Deus colocou habilidade sobre a vida delas e elas têm usado com empenho, com entusiasmo, com força, seguindo os princípios que Deus estabeleceu. Por isso 1 Coríntios 10, versículo 31 diz, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que nós estamos fazendo sobre a terra, fazer para a glória de Deus. Não existe distinção dentro da igreja, fora dela. Em todos os lugares por onde nós andamos, nós precisamos fazer para agradar ao Senhor, para a glória do Senhor. Colossenses 3, ele tem o mesmo ensino, o mesmo princípio. Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Versículo 23 desse mesmo capítulo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se nós entendermos e aprendermos isso da palavra de Deus, de que tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos é para servir vidas, para servir pessoas, nós estaremos vivendo uma vida em abundância sobre a terra. Uma vida próspera. Uma vida cheia do favor de Deus. Quando Deus dá a você uma empresa, Ele dá a você uma empresa para você abençoar vidas. Vidas de duas formas. Os funcionários que vão trabalhar para você. As pessoas que vão consumir o produto que você vende. Vão usar o produto que você vende. São pessoas que você vai servir. Deus confiou esse projeto na sua mão para servir pessoas. Se você abre uma empresa, se você cria uma empresa, se você cria uma pessoa jurídica na sua vida, com o intuito de ganhar recursos, de ganhar dinheiro, eu digo para você, já quebrou, já faliu. Se você está abrindo uma empresa para ganhar dinheiro, você não vai ter êxito, porque você vai ser um empresário frustrado. Porque se isso não acontecer, e nós sabemos como empresários que
Vez após vez, nós somos desafiados em algumas situações e passamos por algumas turbulências, justamente para Deus permitir com que nós sejamos cada vez mais capazes, cada vez mais fortalecidos. E se nós estamos com essa empresa, com o intuito de ganhar dinheiro, nós estaremos vivendo uma vida frustrada. Por quê? Muitas vezes não tem dinheiro. Mas quando nós temos esse projeto que Deus confiou nas nossas mãos, com o intuito de servir pessoas, nós estamos bem. Com recursos, sem recursos, com valores, sem valores, não importa como. No coração está plantado servir pessoas. E servir pessoas é servir cada vez melhor, de uma forma cada vez melhor e melhor e melhor. E em troca disso, o recurso vem. A empresa não está aí para termos recursos. A empresa está para servir pessoas. Servirmos pessoas, os recursos vêm para servir pessoas e não para uso próprio. É para abençoar vidas. Fazer cada vez melhor. E esse é um princípio da palavra, e esse princípio funciona tanto para os cristãos como para não cristãos. Essa manhã o Arno, ele ministrou, ele disse, por que o ímpio muitas vezes cresce? Por que o ímpio avança? Por que ele conquista mais do que eu? Porque ele acessa alguns princípios da palavra. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de viver bem sobre a terra. Governar sobre todas as coisas e governarmos situações. Por isso que tudo que eu e você, nós fizermos, façamos como ao Senhor. Por outro lado, para que eu e você tenhamos o entendimento de como fazer, como realizar, como fazer a obra do Senhor, como fazer a obra que Deus confiou nas nossas mãos, seja no secular, seja na igreja, em qualquer área, nós precisamos obedecer e seguir líderes, seguir pessoas que já sabem fazer isso. Pessoas que já conhecem, ou seja, você tem alguém que se coloca à disposição para nós aprendermos e termos entendimento em relação a esse projeto, nós precisamos buscar esses recursos. Isso é favor de Deus. Deus confia para pessoas com valores enormes para servir pessoas, ou seja, para ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Por isso que quando diz, um texto que nós encontramos em Josué 11, versículo 15, tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Havia uma autoridade. Havia uma autoridade. Pessoas estão à nossa disposição para nós buscarmos conhecimento da parte daquelas autoridades que Deus confiou sobre as nossas vidas, para nós avançarmos. Por isso que o Salmo 1, ele diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é ímpio, nós precisamos buscar pessoas de Deus, para nos ensinarem, para nos conduzirem no projeto que Deus confiou nas nossas vidas. Orar, mas também buscar e dizer, eu preciso conhecer mais o meu projeto. Por isso que a Bíblia ela nos leva a nós, a eu e você, estarmos alinhados com o projeto original. E esse é o grande problema. O terceiro ponto, estarmos alinhados com o projeto original. Projeto original da parte de Deus. O que isso significa? Se Deus não chamou você para ser professora, e você está exercendo a função de professora, você está fazendo obras mortas. Ou seja, Deus não te deu esse dom para realizar sobre a terra. Se você está na função de exercer a função de advogado no mundo secular, e Deus não confiou essa sabedoria, essa autoridade sobre a sua vida, você está fazendo obras mortas no reino de Deus. Por quê? Você não servirá pessoas com excelência. As dificuldades estarão em você para realizar aquele projeto. Você quer realizar o projeto. E esse é o grande problema que muitas vezes nós enfrentamos, porque pai e mãe dizem, filha, você precisa fazer esse projeto, você precisa fazer essa faculdade, você precisa fazer esse curso, você precisa fazer isso.
Na verdade, Deus muitas vezes não chamou aquela pessoa, aquela vidinha que está sendo treinada e conduzido pelos pais para exercer tal atividade, para fazer tal curso. Deus não confiou isso sobre a vida dela. Quem sabe disso é ela. Ela precisa escolher. Por quê? Porque ela vai fazer aquilo que ela gosta. Se ela faz aquilo que ela gosta, certamente é aquilo que Deus confiou sobre a sua vida. E ela vai servir bem pessoas. Em troca de servir bem pessoas, ela vai receber o recurso do qual ela necessita para servir cada vez melhor. No curso do ano passado, do segundo semestre, teve talvez ela está até aqui, eu nem lembro quem falou isso para mim, mas ela disse, olha, eu fiz odontologia, e meu irmão fez odontologia, e meus pais me convenceram de fazer odontologia, porque ele estava indo muito bem, ele tinha um consultório, e está indo muito bem. E os meus pais entenderam de que se eu fizer odontologia, eu também poderei ir bem nesse projeto. Ela disse para mim, eu fiquei pouco tempo nesse projeto e abandonei tudo. Porque não é para mim, não serve para mim isso. E muitas vezes nós somos frustrados em algo que nós queremos fazer porque o outro está fazendo. Alguém está fazendo. Deus está usando alguém em alguma área. Deus está usando alguém. E porque Deus está usando aquela pessoa naquela área, nós achamos que nós também podemos ser usados naquela área. Como nós vamos entender isso? Simplesmente pela facilidade que nós temos em realizar alguma atividade. Eu conheço pessoas que estão em funções bem básicas, mas são prósperas, bem-sucedidas sobre a terra. Pessoas que avançam, pessoas que conquistam, pessoas que têm bem-estar em todas as áreas das suas vidas. E não ganham muito. Estão em funções mais baixas da sociedade. Conheço outras pessoas que estão numa função mais elevada, estão tristes, angustiados. Homens de Deus, mulheres de Deus, mas estão angustiados, não conseguem desempenhar aquilo que eles foram treinados para fazer. Mas eles buscaram algo que Deus não tinha dado a eles, por essência. Se nós entendermos isso da parte de Deus, ainda tem tempo para nós alinharmos o nosso projeto. Seguirmos aquilo que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito. Por causa desses caminhos que nós caminhamos, os caminhos errados, nós somos frustrados muitas e muitas vezes. Ageu 1, versículo 5, ele diz, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde o seu caminho te levou. Versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Uma outra versão diz, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Busque, de fato, aquilo que você sabe que Deus te deu. Por causa que nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Os nossos próprios caminhos. Nós caminhamos, muitas vezes, de destruição em destruição, de derrota em derrota. Ah, mas todas as pessoas estão ganhando muito, recebendo valores, recebendo recursos, tendo riquezas nessas áreas. E por que não eu? Simplesmente porque a Bíblia diz, veja aonde os seus caminhos os levaram. E aí nós culpamos Deus, nós dizemos, Deus, o Senhor prospera tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, e não me prospera. Nós precisamos aprender a nunca decidir em escolher um determinado curso pelo tanto que as pessoas recebem ou ganham em cima desse curso. Nós não podemos escolher uma escola para dizer, aquela escola sim, é o que vai transformar meu filho. Olha para a tua avó Lloyd, como diz o texto. Olha para os teus passados, não é a circunstância, não é a escola que muda a vida de uma pessoa. Por mais que nós precisamos estudar. Não estou dizendo aqui que nós não devemos nos formar, mas formar no lugar certo, formar no projeto certo.
Mas os princípios, a base de tudo aquilo que nós precisamos, vem dos nossos pais. Eles nos ensinam, eles nos conduzem, Ele nos dá a direção. E talvez esse é um dos grandes segredos, quando nós entendemos o quanto é importante vivermos debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus espera e tem colocado sobre as nossas vidas. E aí nós temos talvez um entendimento, por que o ímpio está prosperando? Por que o ímpio prospera mais do que nós muitas vezes? E a Bíblia nos diz por que ele prospera mais. Ela nos fala de uma forma muito clara. Veja comigo, Provérbios 13, 22. Veja esse texto, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Quem? O justo. Mas as riquezas, ou a riqueza do pecador, é armazenada para o justo. Percebe? A riqueza do pecador, do ímpio, é armazenada com ele, até o ponto de eu e você entendermos que nós podemos administrar isso. Os recursos estão na mão dele, simplesmente porque eu e você, nós não temos condições, nós não temos capacidade de cuidar desses recursos ainda. E Deus confia isso na mão deles, porque em algum momento eles vão nos servir. Os recursos eles vão passar deles para nós. E a Bíblia está cheia com esses princípios. O que Josué fez para ele ter o governo de uma nação? O que Davi fez? O que Moisés fez? O que esses homens de Deus fizeram? Simplesmente serviram ao Senhor. Estavam alinhados com o projeto do Senhor. Quando houve unção sobre a vida de Davi, Davi foi conduzido para ser treinado em todos os detalhes, em todas as áreas, e cada vez mais capacitando ele e colocando pessoas do lado dele, para que ele possa entender os projetos de Deus e saber como conduzir a um povo, como conduzir uma nação. Não é um milagre, não é uma bênção, não é o favor de Deus colocado e já acontece, é uma bênção de glória em glória, é uma bênção diferente. Quando Deus coloca sobre a sua vida uma unção, Ele coloca essa unção sobre a sua vida, é para servir pessoas, mas estar alinhado com o projeto original de Deus. Quando nós estivermos alinhados com aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, os recursos que estão armazenados nas mãos dos ímpios, começam a passar para nós. E vai passando, vai passando, vai passando. Eu conheço muitas e muitas vidas, pessoas que servem em pontos elevados dentro das organizações, homens de Deus, mulheres de Deus, ocupando cargos elevadíssimos, porque elas foram treinadas para ocupar esse lugar. E é para nós, para eu e você, ocuparmos esses lugares, sendo treinados por Deus. Se nós não nos deixarmos treinar da parte de Deus, nós vamos passar desse mundo e passar sem exercer essas funções que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, simplesmente porque nós dizemos não. Nós precisamos entender que existem pessoas próximas de nós para nos instruir, para fazer cada vez melhor. Deus conduziu Moisés de tal forma que ele foi colocado e conduzido para entender a cultura dos egípcios, para entender a língua deles, para entender como eles trabalhavam, como eles agiam. Ele tinha conhecimento. Deus não poderia ter colocado um homem de Deus sobre a vida dele e disse, receba. E ele já estaria pronto. Ninguém aconteceu isso, com ninguém aconteceu isso. Quando começa a bênção sobre a sua vida, começa o trabalho, começa uma ação. Talvez todos nós já percebemos em algum momento da nossa vida, quando nós pedimos paciência, vem tribulação. Quando nós pedimos longanimidade, tudo de errado acontece. Quando nós pedimos para que a nossa empresa seja próspera, parece que fica pior. Por que fica pior? Porque a capacidade para conduzir esse projeto está em nós. Deus sabe disso. E Ele coloca um desafio diante de nós, porque Ele sabe que nós vamos ultrapassar esse obstáculo e sermos mais do que vencedores. Por isso que vem a oposição. Por isso que vem a oposição. Esdras 10, versículo 4, nós já estamos encerrando.
Esse texto lhe diz: levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Essa questão já está ganha, já está feito. Está pronto, o pastor vai declarar, a autoridade de Deus vai declarar, o teu líder, o teu apacentador vai declarar, diz: irmão, vai em frente, isso é de Deus, você vai ser abençoado, você vai conquistar esse espaço, você vai alcançar aquilo que você está buscando, é de você, é seu já está depositado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, agora é com você, tome posse, alcance, pegue, é com você. Por isso ele diz, tenha coragem e mãos à obra, vai à luta. É com você o negócio, tem capacidade sobre você. Existem valores que Deus colocou sobre a sua vida, é para ser mais do que vencedor. Não é para viver uma vida mesquinha, uma vida de choradeira, uma vida de lamento, de frustração, é para ser mais do que vencedor. A Bíblia diz sobre Josué, ela diz: Josué, esforça-te, o próprio Deus falando isso sobre ele. Ele disse: é você que vai conduzir esse povo para entrar na terra prometida, é você. Já estava dito, é você que vai ser mais do que vitorioso, é você que vai conquistar, é você que vai ter a melhor empresa dessa cidade na área que você está atuando, se você está alinhado com esse projeto, se você gosta de realizar aquilo, se você ama fazer o que faz, se você realiza com zelo, com excelência, com o melhor que Deus te deu, com todo esforço, com toda garra, com toda força que Deus colocou sobre a sua vida, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Por isso que a Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo. Você vai conduzir esse povo, não desfaleça. Não pare no meio do caminho. Tem pessoas que com 6 meses de empresa aberta, elas fecham as portas. E Deus colocou sobre a vida deles e disse: você vai conseguir. Está em você essa força, está em você essa vitória. É você que vai conseguir. E as pessoas param. Elas desistem. Quantos e quantos testemunhos de vidas dizendo: foi Deus que me deu, olha, agora eu vou prosperar, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, eu vou prosperar daqui a 6 meses. Eu parei. Como assim? Foi Deus que te deu, você mesmo disse isso. Você mesmo falou disso. Você mesmo disse isso. Agora você diz: eu parei. Por que você desistiu? Porque você desistiu. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Você vai ser instruído, mas aquilo que serve para você, você vai reter. Salmo 129, versículo 2. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Isso é o que Deus tem colocado sobre a sua vida. Quantas e quantas vezes, se nós abríssemos um tempo para você falar daquilo que você sofreu, das angústias, das dificuldades que você passou, dos sofrimentos, de alguns desafios. A Bíblia nos diz: mas jamais conseguiram vencer-me. A posição é tua. Se você se colocar de pé diante de Deus, você vai ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Deus colocou capacidade em cada um de nós para vencermos todos os obstáculos. Porque se nós não lutarmos, nós vamos ser governados por aquele que luta. 1 Samuel 17, versículo 9. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e eu puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Percebe, nós temos algo para guerrearmos. Quando nós somos vitoriosos, nós governamos situações, nós governamos áreas. Se Deus confiou uma empresa na sua mão, e você governa, você cuida com excelência, as outras pessoas buscam copiar você. Agora, se você procura copiar o ímpio, você está no caminho errado.
você está no caminho errado. Você precisa ser melhor do que qualquer pessoa perto de você. Não se preocupe com o concorrente. Concorrente bom é concorrente parceiro, não é concorrente morto. É aquele que está com você, aquele que serve vidas como você serve. Aquele é um bom concorrente. Então, se você servir com excelência e ele também servir com excelência, vocês vão ter espaço diante de pessoas, daquele ambiente onde Deus tem te inserido. É tão verdade isso porque nenhum shopping daria certo. Quanta concorrência, quantas pessoas servindo com excelência nesses lugares. Existe maior concorrência do que essa? Não tem. Mas elas estão servindo pessoas. E por servir bem pessoas, vão cada vez mais pessoas naquele lugar. Cada vez mais. Cada vez mais. E todos servem. Ninguém está preocupado com o outro do lado. Eu preciso quebrar ele. Porque se eu quebrar ele, eu estou bem. Isso é um pensamento de derrota. Um pensamento de não servir pessoas. Isso é um pensamento de destruir pessoas. O concorrente é nosso aliado. Ele serve pessoas como nós estamos servindo. Da mesma forma. Se alguém precisa copiar, é ele que precisa copiar o justo, e não o justo copiar o ímpio. O último texto para nós encerrarmos, Mateus 11, versículo 12. Eu sou quase evangelista, já estou fazendo uns 3 encerramentos, assim, uns 4. Diz que se chegar nos 5 encerramentos, 5 conclusões, já é evangelista. Então eu estou chegando lá. Então Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Como? O reino de Deus é tomado à força? E os que usam de força se apoderam dele. O que está dizendo? Está dizendo que eu e você, nós precisamos empenhar um pouco mais de esforço. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Hoje nós não vivemos mais por lei, nós vivemos por princípios. E vivendo por princípios, nós tomamos da autoridade que há em Cristo Jesus. E Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós. E nós governamos situações. E ele diz, desde os dias de João Batista até agora. Ou seja, quando começou-se a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o reino dos céus é tomado à força. Reino dos céus tomado à força é evangelizar um pouco mais, é falar um pouco mais de Jesus, é servir um pouco melhor, é fazer cada vez melhor, com excelência. Isso exige esforço, isso exige empenho, cada vez mais esforço para realizarmos a obra do Senhor sobre a terra. Não é só oração. Por isso que a oração, ela significa orar com ação. Ore e haja. Ora e faça. Realiza aquilo que tem que ser feito. Todos os dias Deus ele nos dá um livro em branco. Todos os dias Ele coloca diante de nós algo em branco. Ele diz, agora é um novo desafio, um novo dia. E eu sei que você vai ser vitorioso nesse dia. E nesse dia nós muitas vezes, de manhã acordamos e dizemos, Deus, será que esse dia vai ser ruim? E às vezes nós trazemos algumas culturas do passado e dizemos, esqueci, saí com o pé esquerdo, e agora? Hoje o dia vai ser... E acabamos como cristãos entendendo de que nós somos derrotados por pequenas crenças que o ímpio tem e nós não seguimos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque Deus sabe que eu e você, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Coloque-se em pé.